Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida que é o melhor time montado no século. Tem qualidade em todas as posições de 1 a 11. Eu não estou falando do elenco, hein? Estou falando de 1 a 11. Quando algum jogador se machuca, eu acho que ainda existe uma certa distância entre os reservas. Agora, o melhor time, o melhor futebol, se reúne a maior quantidade de bons jogadores, eu acho que sim, deve ser o maior futebol, sim. É muito difícil sempre comparar, são estilos diferentes, são épocas também diferentes. O futebol vai mudando ano a ano. O Corinthians de 2012, por exemplo, jogava de um jeito, de 2015 de outro. Para mim, o estilo do time de 2015, por exemplo, foi mais gostoso de ver do que o de 2012. Entretanto, o que chegou ao título mundial foi de 2012. Mas o Flamengo reuniu tanta qualidade que eu acho que sim, dá para falar que neste século XXI, o Flamengo, nesse momento, desfruta aí o melhor futebol. Então o Fernando acha que sim. Essa é uma discussão interessante, hein, gente? Porque é um time que tem pouco tempo de formação, é um time que, podemos dizer, tem 4 meses. Porque o Jorge Jesus começou a trabalhar no dia 20 de junho e a partir da chegada dele vieram Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari e Gerson, que se agregaram aos outros que já estavam lá no primeiro semestre e montaram esse time aí. 4 meses. É o time que joga o melhor futebol no Brasil neste século? Vocês estão pensando? Não, João, eu me arrisco a dizer, como foi logo no início. Eu vou responder isso amanhã. Amanhã? Não, acho de um que sim. dia para pensar. Porque, olha só, você listou, por exemplo, e com muita propriedade, o Fluminense 2008, que também não foi campeão. Como esse time pode não ser campeão da Libertadores, mas será campeão brasileiro? Porque a diferença é absurda. Então, assim, João, mesmo que não ganhasse o brasileiro e a Libertadores, é um time que encanta ver jogar, é um time insaciável, avassalador, que vai para cima. Ontem, nos 20 primeiros minutos, o Grêmio teve a chance com o Maicon. O Felipe Luiz tirou ali o doce da boca dele, né? Quando ele corta e o Maicon não chapa ela como gostaria, ela acaba nas mãos do Diego Alves. Mas se você pegar do goleiro, não tem mais o ponto esquerda, mas do goleiro ao último atacante, todo torcedor queria pegar os caras, pegar 2, 3, 4 no meu time e botar de titular. Porque tem muita qualidade, João. E o grande mérito do Jorge Jesus, que eu venho dizendo isso aqui, e que quando você aponta, as pessoas precisam entender isso também. Você aponta, o mérito desse, então acabaram os brasileiros. Não acabaram os treinadores brasileiros, não desaprenderam. Todo mundo aprende. O Jorge Jesus também está aprendendo no Brasil. Tenho certeza disso. Característica dos jogadores brasileiros. Agora, o grande mérito dele é ter feito virar time logo, porque é muito difícil, João. 4 titulares chegaram, dentre eles, um cara que não é brasileiro. E tinha tudo para se adaptar e tal. O cara não sai do time. Esse não descansa mesmo. Ele estreou e foi dali até agora. Ele vai descansar domingo, porque ele está suspenso. Mas só agora. Mas é porque ele não pode. De lá pra cá né? jogou tudo. Foram 20 jogos, né? 20. Pablo Mari. Pablo Mari. E 2 laterais que voltam ao Brasil depois de muitos anos na Europa, aquelas coisas, não tem que se readaptar, porque eles... Nada, chegou jogando e acabou. Os caras estão sobrando, né? Impressionante. E o menino, o Gerson, sobrando numa posição que ninguém viu ele jogar no Brasil. E nem imaginava. Que a imagem dele do Brasil era outra. Enfim, fez virar um time. E o Arão também, Arão. Naquele nosso jogo, lá do amistoso com o Madureira. Tá mal o Arão, né? Tá mal o Arão, tá muito bem o Arão. E Bruno Henrique e Gabigol dispensam comentários. Para mim, o Bruno Henrique é o craque do Flamengo. Essa pergunta aí que o João formulou com a nossa produção, ela é uma pergunta que a gente levaria... Eu, sinceramente, não consigo responder agora. Porque eu estava ouvindo o Fernando falar, agora o Fabinho, daqui a pouco o Zinho e o Facincani também vão comentar, você e tal. Mas eu estava imaginando, se a gente pudesse entrar numa máquina, né, que colocasse todos esses times no auge, né, durante esses... quase 20 anos, né? 2001. Vai completar 20 anos só em 2021. Enfim, mas de 2001 para cá, você tem você tem 2 São Paulos, né? Você tem o São Paulo tricampeão brasileiro, mas você tem o São Paulo que ganhou do Liverpool. 2005, campeão da Libertadores, é verdade. Você tem o Internacional que bateu simplesmente no Barcelona de Ronaldinho. Você tem o Atlético Mineiro de Ronaldinho que jogava pra chuchu. Jogava muito. Você tinha alguns Corinthians aí, não é? 2015, teve 2 Santos. O de 2012, que foi campeão da Libertadores e do Mundo. Os Santos, né? Vamos colocar assim, todos eles com Neymar. Os Cruzeiros. Ou o Santos de Robinho. Olha, é muito difícil. Se a gente pudesse colocar numa máquina e fazer o super campeonato brasileiro, teríamos a nata da nata da nata. Quem seria o campeão? Agora, o mais recente é aquilo que fica mais na memória. Embora a gente tenha acompanhado tudo isso que você falou aqui, hoje o que está mais vivo, o que a gente está respirando, o que a gente está vendo,
fazer história, a gente está acompanhando, analisando, criticando, observando, né, montando análises. É o Flamengo, então vou ficar com o Flamengo nesse momento. Agora precisa ganhar, né, João? Para ratificar tudo isso, tem que ser campeão brasileiro e tem que ser campeão da Libertadores, porque eu quero ver você vestir a camisa do Flamengo. Mas, por exemplo, você também. Junto com você. É o nosso desafio, né, Cassaro? Fomos desafiados. Palavra aqui. é palavra, promessa é promessa. Fomos desafiados Eu já aqui. cumpri a minha aqui quando eu fiz a... Fomos desafiados aqui pela internet, pela Flá Twitter aqui, desafiaram a gente, eu e o Quesada. Se ganhar o Brasileiro e a Libertadores, eu e Quesada apresentaremos o programa com a camisa do Flamengo. E aceitamos o desafio, ok. Tem que ganhar os dois. O Zinho também, né? Não, eu não estava nessa... Mas gostaria de ter Podia vir com a estado. gente, É, João. o Zinho não estava. Já vestiu muitas O vezes. desafio foi para... Qual a dificuldade de vestir você a camisa do Flamengo? Qual é a dificuldade? Pelo amor de Deus. dificuldade Se você não vestir a do Flamengo, quem veste? Não, dificuldade E nenhuma. ainda Tem até teria- lá em casa. Esse cara teria a obrigação de trazer uma sua. Justo você? Tenho várias lá em casa. Justo Mas você. assim, Mas aqueles dois foram desafiados. Essa- A torcida já sabe que eu visto. Uma vez mesmo. junto, aí você fala assim, tá vendo como é bom O vestir? detalhe é o seguinte, então. essa enquete surgiu num papo entre meu amigo Xiita Verde, que disse pra mim que ontem torceu pro Flamengo. Aí eu falei, eu parei, eu olhei assim, falei, o quê? Foi de coração? Foi, e pior que foi. Foi, sim. Ele falou pra mim assim, João Guilherme, eu torci pro Flamengo ontem. O Xiita Eu falou. fui Xiita Verde. Por quê? Eu falei, não, eu coloquei a mão na testa dele, eu falei, você está febril. Ele falou, não, eu torci para o Flamengo porque o Flamengo está apresentando um futebol que me encanta. Então eu gosto de ver o Flamengo jogar, eu quero torcer pro Flamengo nessa reta final de temporada na Libertadores. Aí eu falei, cara, mas olha só, esse time do Flamengo, ele está conseguindo encantar todas as torcidas. E aí veio a ideia nesse bate-papo. Qual outro time neste século no futebol brasileiro conseguiu fazer isso, jogar esse futebol que encante todo mundo? O Flá de Jesus é o time brasileiro que joga o melhor futebol neste século? Zinho, citamos aqui um time que você participou, o Cruzeiro Sim. de 2003, da Tríplice Coroa. Qual é a sua opinião aí, Tetra? Eu acho que assim, quando você... Ontem na narração do jogo, como sempre, brilhante a sua narração. Obrigado, meu irmão. Você várias vezes citou um time do Flamengo. Sim, Raul, Leandro, Marinho, Mose, Júnior. Isso. Andrade, Adílio, Zico. Isso. Tita, Nunes e Lico. exatamente. Esse time não é só a torcida do Flamengo que escalava. Exatamente. Todas as torcidas daquela época escalavam esse time. Sim. Então, acho que quando E uma escalam até hoje. Aí quando a torcida que é do outro time escala um time, fala o nome dos 11, esse time tá na mente do torcedor, é porque esse time tá fazendo história. Esse Flamengo já chegou nesse ponto? Já está começando. Eu acho precoce. Porque, assim, me encanta, acho um time muito bom. Os 11 e os que vêm do banco jogam bem. Muito. Facincani falou e muito bem também, pela mão do treinador. Jorge Jesus traz um padrão de jogo diferente para o Brasil, um esquema de jogo diferente. O 4-1-3-2. Até então, antes do Jorge Jesus, eu não lembro de um time no Brasil que estava jogando com essa formatação. Bruno Henrique joga do lado do Gabigol, vem uma linha de 3 atrás deles, Arrascaeta, o Gerson, o Everton, o Arão como um primeiro e a linha de 4 atrás. E que dentro do jogo ele faz mudanças, variações táticas. O Arão entra entre os dois zagueiros, os laterais saem. Então esse estilo do Flamengo jogar está encantando, mas é muito pelo treinador, que trouxe uma filosofia de jogo diferente. Jogadores que eram bons jogadores, alguns até normal, ou normais, estão jogando muito bem e estão se tornando grandes jogadores. Jogadores que até certo tempinho atrás, 5, 6 meses atrás, queriam tirar do Flamengo, eram criticados, não joga nada, é O Ilharão, caneludo. acho que é o grande símbolo disso, né? Então, assim, você vê que um time bem montado, que um time com um padrão definido e com um DNA ofensivo, vira um time brilhante. E esse time está brilhante. Agora, eu, como fui jogador, treinador, trabalhei como gerente de futebol, tenho que, assim, ser bem coerente para já comparar a outros grandes times. Eu acho que as conquistas acontecendo, vindo campeão de Brasileirão, eu até já falei que para mim já foi, mas uma Libertadores
consolida esse time, repete esse time com mais peças que chegam pro próximo ano, faz uma sequência, aí pra mim pode entrar mesmo nesse patamar do melhor do século, né? Como que está sendo feito essa análise. Eu acho que nesse momento, como não ganhou ainda, eu não colocaria como o melhor. Sim. Se encaminha para ser, para brigar por isso. Porque todo mundo tá jogando bem do time. Todos. Você pega o jogo de ontem, o Diego Alves, muitos momentos do jogo, ele quase não foi acionado. A bola nem chegava. Mas quando chegou, ele foi decisivo. Ele pegou 2 bolas no jogo, importantíssimo, principalmente aquela do Maicon, que estava 0-0 o jogo. Então você vê que um goleiro que durante o jogo não está sendo acionado e tudo, está numa fase tão boa, vive um grande momento, ele que foi cobrado há um ponto atrás, foi afastado pelo Dorival. E eu mesmo fui crítico com as atitudes dele. Hoje eu tenho que chegar aqui e falar assim, é um dos melhores goleiros do campeonato. Sem dúvida. Do ano. Tá Uma pegando... coisa é uma coisa, né? A gente critica quando o cara realmente não foi bem. Então esse time do Flamengo se encaminha para fazer uma história e ficar no patamar lá em cima. Nesse momento, calma. Eu prefiro esperar mais um pouco. Perfeitamente, é a opinião do Zinho. E para você, Facincani, é o melhor futebol apresentado por um time brasileiro neste século? Então, João, é o seguinte, toda conquista, ela imortaliza. Ela personifica uma equipe, ou um determinado jogador, ou um determinado técnico, por aí vai. Mas nem sempre essa conquista vira um dogma para adoração. Vou tentar trazer isso mais na explicação da metáfora, que é a explicação religiosa. Você tem inúmeros santos espalhados pelo mundo, né? Pela vida cristã, seja lá. Mas nem sempre esse santo causa a mesma adoração que outros, porque alguns têm um carinho a mais, um carisma diferente, uma outra abrangência, como é uma conquista. Por exemplo, às vezes um título estadual de tal ano, ele vai trazer um foco muito maior que um time que conquistou alguma coisa até mais importante, mais Corinthians expressiva. campeão paulista de 77. Exatamente. Tava na fila. Você traz o Botafogo de 89. E aí eu vou chegar a um time que ele durou 6 meses e foi o time mais mágico que eu vi jogar dentro de campo e, sabe, até como um fã que estava do outro lado da televisão ou em arquibancada, seja lá o que for. O Palmeiras de 96. O Palmeiras de 96 era um negócio que parou o Brasil. Djalminha, Rivaldo, Luizão, Miller, Cafu, Júnior, Flávio Conceição, Amaral, Kleber, tinha o Sandro e Veloso. E Luxemburgo. E Luxemburgo no banco. Então aquilo ali foi, como tantos outros depois. Fez mais de 100 gols no Paulista. Fez mais de 100 gols no Campeonato Paulista. Eu coloco o São Paulo do Tele, eu coloco o Palmeiras de 94, coloco o Corinthians de 98, o Corinthians de 2000, Vasco de 2000, né? E aí eu vou trazendo uma gama de equipes que eu acompanhei em toda a minha vida. Esse Flamengo tá nesse nível. Porque ele pode não conquistar, mas ele já ficou marcado. Ele já em 4 meses trouxe um carinho, trouxe uma visão para quem está de fora de tanto espetáculo, de tantos bons momentos, de tantas boas memórias. Acabei de ver um Twitter ali embaixo de um menino que falou: estava ontem no Maracanã e me lembrei do Zico. Por que ele lembrou do Zico? Porque os caras estão jogando igual o Zico? Não é que estão jogando igual o Zico, mas o Flamengo hoje traz uma satisfação para o torcedor que lembra um momento que o cara lá atrás também tinha essa mesma satisfação. Pô, meu time tá jogando legal, meu time tá jogando bonito, meu time traz um DNA que não é só ofensivo, mas é o DNA do prazer de você trabalhar o futebol com responsabilidade, com técnica, com tática, com organização. Pode não bater campeão, vai bater. Esse Flamengo já é garantia que é campeão, já tem um título brasileiro, já entrou para a história por isso. Muito mais que outros títulos brasileiros que outras equipes conquistaram, que a gente às vezes não lembra a escalação, que merecem o mesmo patamar de respeito, mas é o que eu falei, elas estão imortalizadas, mas o dogma, talvez o carinho, a adoração seja diferente. Eu vou me lembrar muito mais